agora nós vamos para as atividades, o que já conquistei. Sobre os movimentos de rotação e translação, que é só uma revisão, né? Vocês já viram isso aqui várias vezes. Responda as questões a seguir. O movimento da Terra em volta do seu eixo imaginário tem algumas consequências. Qual é a principal delas? Então, a principal delas é o quê? A rotação, que é o movimento executado pela Terra em torno do seu próprio eixo. Que isso ficou muito claro nos vídeos que eu coloquei aí para vocês. Qual é a principal dela, das consequências, né, desse movimento? É a sucessão de dias e de noite. Então, quando é dia de um lado, é noite do outro. E assim vice-versa. Qual é o sentido de rotação da Terra? Então, como que a Terra gira, né? A Terra, ela gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Qual é a relação entre esse sentido e o movimento aparente do Sol? O Sol surge antes do leste e se pôr no sentido oposto. Então, ele surge antes do leste e vai se pôr no sentido oposto. Qual que é o sentido oposto do leste? Então, vocês precisam... Ah, tia, eu não lembro. É só você voltar lá naquele vídeo que a tia explicou aquele dia, que vocês vão descobrir. Ou então, voltar lá nos capítulos anteriores, 3, se eu não me engano, que você vai discutir qual que é o sentido oposto do leste. Continuando. Letra C. O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, né? Depois, o movimento de translação é responsável pela existência de quais eventos na Terra? Então, aí vem, ele é responsável pela sucessão de anos, né? E a existência das estações do ano, que é a primavera, outono, inverno e verão. Então, o movimento de translação, ele é responsável por isso, pelas mudanças, né? A inclinação do eixo da Terra é um dos fenômenos responsáveis pela existência das estações do ano. Com base nessa informação, observe a ilustração abaixo e responda às questões. Então, nós temos a ilustração que está aqui, na sequência, né? Aí vem. Que hemisférios estão representados pelas letras A e B? Então, letra A e B, né? Respectivamente. Então, são 2 hemisférios. Representa o hemisfério norte e o hemisfério sul. Isso aí é tranquilo. Hemisfério norte e hemisfério sul. Depois, por que os dias e as noites não têm a mesma duração nas diferentes regiões da Terra? Nós também vimos isso nos vídeos que eu passei para você. Então, por que isso acontece? Porque a Terra sofre uma determinada variação, né? Dentro do movimento de translação e de rotação, porque tem a inclinação do eixo. Quanto mais nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos, maior é a variação e duração do dia e da noite. Então, por quê? Nós vimos que em determinadas regiões, em determinadas regiões e épocas, os dias ficam maiores e as noites ficam menores. E outras regiões, os dias ficam menores e as noites ficam maiores. Então, isso tudo influencia nesse movimento, nessa diferença das regiões. Analise e registre como ocorre a variação da inclinação de raios solares no planeta Terra. Então, como que ele ocorre, né? Ele ocorre de acordo com o posicionamento de latitudinal, ou seja, próximo à linha do Equador. Então, tudo vai depender da posição que nós estamos em relação à linha do Equador. À medida que nos afastamos da linha do Equador, as inclinações aumentam. Depois aí vem para a gente completar com as 4 estações do ano, fazendo uma revisão aí do solstício. Nos solstícios de inverno, o hemisfério da Terra recebe menos luz e calor do Sol e apresenta a noite mais longa e o dia mais curto do ano. Depois, no verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas, que nós acabamos de falar na questão anterior. O outono é a estação que ocorre entre o verão e o inverno. Letra D. Quando for primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul será outono. E aí vem um satélite A5, né? Capturou essas imagens da Terra. Elas mostram como a luz do Sol incide sobre o nosso planeta em 3 períodos diferentes do ano.
Relacione as imagens a esses períodos, né? Então, aí a gente tem as imagens, as letras A, C e B. Cada um em uma determinada posição. E eu tenho que relacionar. Então, aí vem equinócio de outono do hemisfério sul ou de primavera no hemisfério norte. Que letra que eu vou colocar aqui? Letra B. Solstício de inverno para o hemisfério sul e de verão para o hemisfério norte. Letra C. Solstício de verão para o hemisfério sul e de inverno para o hemisfério norte. Letra A. Ok? E com isso, a gente fecha as atividades da unidade 5. Ok? Então, aí a gente finaliza a nossa aula. Até semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no grupo. E agora eu quero que vocês, assim que vocês terminarem de corrigir, vocês vão postar todas as atividades no grupo mesmo para mim. Não precisa ser no privado. Depois o Tia Selma apaga. Você tira foto de todas as suas atividades e manda para a Tia Selma para ela conferir aqui. Ok? Então, até semana que vem. Tchau, com Deus!